Olá, meu caro cursista, eu sou Eduardo Pereira. Iremos iniciar hoje o nosso curso Educandos e Educadores, Tempos Históricos. Na nossa primeira unidade, nós iremos tratar sobre o tema Para que estudar e compreender a educação por meio da história. Com isso, nós temos dois objetivos a serem alcançados, que são possibilitar a aquisição de conhecimentos históricos que permitam a interpretar a escola e a educação como espaços coletivos de formação humana, compreender a educação e a escola como parte da cultura de um povo num determinado tempo e espaço. Para isso, o nosso personagem, Duvidolindo, faz o seguinte questionamento: para que estudar a educação por meio da história? Para isso, é importante nós percebermos que a escola passou por transformações dentro da nossa sociedade. Vamos à nossa tela. Nas últimas décadas do século XX, ocorreram grandes mudanças tanto no campo socioeconômico, político, cultural, da ciência e da tecnologia. E de que forma, de que maneira essas mudanças trouxeram modificações, transformações para a escola? Esse é o nosso grande problema, esse é o nosso grande questionamento. Observemos novamente a nossa tela. Verifique que nós temos 4 figuras. No nosso canto superior, nós temos uma jovem abraçada a um robô. Depois, ao lado dela, nós temos toda a representação das comunicações, da internet, da informática. Logo abaixo, nós temos um quadro que mostra uma criança subnutrida abraçada a outra, e logo ao lado dela nós temos uma criança que nós poderíamos denominar de com peso normal. No nosso outro canto nós temos um casal homoafetivo. Esse é o nosso grande questionamento. De que forma, de que maneira a escola está preparada para atender essas novas demandas dessa nova sociedade que está surgindo nesse momento? Esse é o nosso grande questionamento. O papel da escola. Em uma sociedade na qual ocorreram mudanças significativas na religião, na arte, no trabalho, na vida cotidiana, família, trabalho, qual o papel da escola? Como atender essas novas demandas? De que maneira a sua escola está estruturada, organizada, pensada para atender essas novas demandas deste novo tempo, dessa nova sociedade? Esse é um questionamento que nós temos a obrigação de fazer e responder, para que efetivamente a escola cumpra com o seu papel efetivo. Para isso, é importante que nós entendamos essas mudanças na escola. Vamos ao nosso quadro. As mudanças na escola. Para atender às novas demandas, escolas públicas vivem momentos de ressignificação de suas funções. É cada vez maior a responsabilidade das escolas públicas com a formação integral dos seus estudantes. O que efetivamente isso significa? Ressignificar as suas funções. A escola precisa pensar realmente de forma concreta qual o objetivo que ela deve atender. Ao mesmo tempo, ela tem uma responsabilidade maior, enquanto escola pública, de formar integralmente os sujeitos no plano, que ele consiga ser inserido de forma consciente no mundo do trabalho. Para isso, é importante nós termos o conhecimento de alguns conceitos que vamos abordar a seguir. A escola. A escola é uma instituição social. Sua principal atividade é o ensino e é a aprendizagem de maneira socialmente reconhecida. Será que as instituições escolares, ao longo da história, têm cumprido esse papel? Será que efetivamente a minha escola, na qual estou inserido, cumpre esse papel? É importante levarmos esse debate para o interior da nossa escola. É importante reunir a comunidade escolar para que essa situação seja efetivamente esclarecida. Para tanto, é preciso que nós tenhamos o controle, o conhecimento de alguns conceitos. E é isso que vamos abordar a seguir. A educação. A educação é uma prática social e acontece nas relações entre os seres humanos com o desejo de socializá-los e humanizá-los futuramente. A educação acontece em vários lugares e é uma prática social.
Então, é importante nós percebermos que a educação não acontece apenas na escola. Ela acontece em outras instituições, como os sindicatos, igrejas, associações de bairros. E ela tem como objetivo socializar, humanizar culturalmente o cidadão. Mas temos que fazer uma diferenciação entre educação de maneira informal e educação formal, que efetivamente acontece na escola, e é isso que vamos discutir hoje. O ensino escolar caracteriza-se por práticas pedagógicas realizadas dentro da escola formal, por meio de relações entre professores, funcionários e alunos, de maneira sistemática, programada e intencional, tendo como resultado a obtenção de certificados. Esse é o grande diferencial da educação formal para a educação informal. A escola tem como objetivo um ensino planejado, sistemático, que concluindo com a obtenção de um certificado por parte do aluno, oficializando um saber reconhecido historicamente, um saber que a sociedade valoriza. É essa a função real, principal do ensino escolar. Mas, para nós concluirmos o nosso encontro de hoje, é preciso nós fecharmos o nosso pensamento, nosso questionamento inicial. Portanto, a educação, juntamente com a cultura, permite sermos criadores, inventores e construtores de objetos, símbolos, linguagens e valores. É essa grande questão que somos levados, somos convidados a participar. Somos construtores, reconstrutores de uma nova educação. Uma educação que efetivamente contribua para inserir no mundo do trabalho jovens e adultos que possam construir uma sociedade fraterna, mas justa e igualitária. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje com o nosso resumo. É a história que permite compreender porque as civilizações, os povos, organizaram-se de determinada maneira. Compreender a organização da educação e da escola no Brasil, o que os funcionários das escolas precisam saber sobre a educação e como os funcionários, em efetivo exercício nas escolas, podem ser educadores. Para tanto, é importante nós fazermos uma atividade para fixar os nossos objetivos iniciais. Vamos a ela? Atividade proposta. Apresente 3 sugestões de ação para que todo funcionário da escola que lida com a alimentação escolar ou que desenvolva as mesmas tarefas que você deva realizar para vir a se transformar num educador. Leia as sugestões dos seus colegas e monte uma lista com as competências específicas e relacionais necessárias nesta transformação do funcionário em educador. Finalizamos o encontro de hoje. Bons estudos e até a próxima. Olá, meu caro cursista, eu sou Eduardo Pereira. Vamos dar início à nossa segunda teleaula do nosso curso Educadores e Educandos, Tempos Históricos. No nosso encontro de hoje, nós vamos tratar sobre o tema A Educação Construída pelos Padres da Companhia de Jesus. Para isso, nós vamos atingir 2 objetivos. Vamos ao nosso quadro. Compreender como se organizou a educação no Brasil durante a colonização portuguesa e analisar o papel da Companhia de Jesus na educação colonial. O tema do nosso encontro de hoje é como se organizou a educação no Brasil durante a colonização. Para tanto, é preciso nós fazermos um recorte e estudarmos um pouco como estavam organizadas as sociedades indígenas. Os nossos primeiros e primitivos habitantes viviam da caça, da coleta, com a divisão
sexual do trabalho, onde os homens caçavam, coletavam e derrubavam matas, e as mulheres eram encarregadas da colheita, da cestaria, da cerâmica e cuidar das crianças. Numa sociedade igualitária, sem classes e sem propriedade privada. Portanto, como mostra aqui o nosso quadro, o território brasileiro era habitado por povos indígenas, os quais tinham formas próprias de organização social e vivências de processos educativos na tribo por meio de tradição. Apesar de não termos uma escola ou uma educação formal, os nossos índios educavam as suas crianças através do exemplo, através da prática. Quando os homens iam caçar, quando os homens iam pescar, levavam os seus filhos para que eles, através da observação, passassem a aprender e no futuro se transformassem também em caçadores e pescadores. Ao mesmo tempo, acontecia com as mulheres, que ao realizar suas tarefas, levavam suas filhas, que observavam na confecção da cerâmica, observavam na confecção da tapeçaria, e assim aprendiam a realizar as tarefas próprias do sexo, como era dividido o trabalho nas aldeias. Então, podemos dizer que, realmente, a educação formal no Brasil, ela só dá início, vamos ao nosso quadro, à colonização portuguesa. A educação formal no Brasil começa em 1549, com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas criaram colégios, seminários e internatos, destinados à educação das elites. Na verdade, essa é uma situação que nós vamos perceber durante grande parte da educação implantada no Brasil. Uma educação preocupada quase que exclusivamente em formar a elite, em formar um corpo dirigente para governá-lo. Entretanto, não era apenas nesse lado que a educação jesuíta estava preocupada. Vamos ao nosso quadro. A educação no Brasil colonial. Criaram também os aldeamentos destinados à catequese e à evangelização e à preparação de mão de obra. O ensino oferecido em colégios e seminários respondia aos interesses das elites dirigentes. Portanto, vemos que a educação implantada pela Companhia de Jesus no Brasil buscava atingir dois objetivos. O primeiro, a formação de mão de obra para as necessidades primeiras da colônia. E o segundo, formar um quadro dirigente para governar esta colônia. Agora nós vamos observar no nosso quadro qual a percepção efetiva que o jesuíta tinha a respeito da sua missão enquanto educador no Brasil. Observe o nosso quadro. A educação no Brasil colonial, o papel dos jesuítas. Nós temos aqui um padre jesuíta, como se tentando retirar à força a influência do pecado, do demônio dos povos indígenas. Esse era o objetivo primeiro, primordial, principal de muitos padres jesuítas, porque acreditavam que os índios, com suas práticas religiosas, com seus rituais de fertilidade, estavam efetivamente entregues a influências do demônio, a influências diabólicas. Mas qual efetivamente era o projeto português para o Brasil? Vamos ao nosso quadro. O projeto de colonização dos portugueses centrava-se nas grandes propriedades rurais, na utilização da mão de obra escrava e na exploração e apropriação dos bens naturais. Essa é a característica da exploração colonial portuguesa no Brasil, fundamentada no latifúndio, monocultor, exportador de matéria-prima, que beneficiava exclusivamente o mercado europeu. Mas para ter esse controle de toda essa situação, havia necessidade de adequar a população colonial aos costumes
aos padrões da cultura europeia. E é isso que nós vamos ver no nosso quadro seguinte. Impuseram os padrões da cultura europeia e trataram de desprezar o modo de vida dos povos nativos. Na tentativa de melhor controlar os povos que aqui habitavam e os que foram trazidos, negros de origem africana, índios que aqui já viviam, os portugueses, principalmente através da Igreja Católica e dos padres jesuítas, vão buscar impor forma de ser, forma de pensar, costumes diferentes e assim destruindo toda a cultura desses povos, impondo uma nova forma de vida, impondo uma nova forma de ser, de conceber, de compreender, de entender o humano. No nosso caso, os portugueses vão vestir o índio, impedir de praticar a sua religião, impedir de falar o seu idioma. E assim, descaracterizados, perderão a sua identidade enquanto indígena e facilmente serão controlados, facilmente serão manipulados pela massa, pelo controle do Estado português. Mas é importante percebermos que os índios não aceitaram pacificamente essa presença portuguesa, esta imposição. É isso que nós vamos ver no nosso quadro seguinte. Vamos lá? A resistência ao projeto colonizador. Os indígenas apresentavam grande resistência ao projeto colonizador a partir de 1550 e os portugueses passaram a importar negros africanos para o trabalho. Tribos indígenas inteiras foram dizimadas, outras se rebelaram e resistiram, e outras se aculturaram. Os índios não vão aceitar pacificamente mudar toda a sua forma de ser, de entender e de compreender o mundo, destruindo a sua cultura. Muitos resistiram e resistiram bravamente, e por isso serão dizimados. Outros grupos serão aculturados, serão impostos à sua cultura e eles perderão a sua identidade enquanto índios. Neste momento, em que tem uma resistência maior de grupos indígenas ao processo colonizador português, nós vemos a entrada de um novo elemento na colônia, a presença do escravo de origem africana. Não que tenha a ver, ou muito a ver, com essa resistência indígena. A escolha do escravo africano para trabalhar, principalmente a princípio, na lavoura do açúcar, está ligada também à grande lucratividade que o tráfico negreiro propiciava para o Estado português, para a coroa portuguesa. Mas é importante e significativo percebermos que, do mesmo jeito que os índios resistiram bravamente a esse violento processo de aculturação e de escravização, a mesma coisa acontecerá com os escravos de origem africana, que através de movimentos principalmente de quilombos e revoltas de engenho, vão resistir bravamente a esse processo violento que é imposto aqui na colônia portuguesa na América. Portanto, meu caro cursista, é significativo nós percebermos essa situação. Vamos ao nosso quadro. Os objetivos para a imposição dos padrões da cultura europeia. As práticas implantadas pelos portugueses, incluindo a institucionalização da escola, tinham como princípios a transplantação da cultura e da visão de mundo dos europeus e a doutrinação e a evangelização católica dos povos conquistados. Nesse sentido, percebemos claramente qual o papel da escola neste momento. Era impor uma forma de ser, de pensar europeia, destruindo toda uma cultura milenar que existia aqui,
e assim facilmente controlar aqueles povos. Finalizamos o nosso encontro de hoje. Vamos agora para o nosso resumo. Nesta unidade, foi possível compreender que a educação durante o período colonial foi uma estratégia dos colonizadores portugueses para negar a identidade indígena e implantar na colônia sua cultura. Compreendemos ainda que as escolas, refletindo a sociedade, possuíam uma organização hierárquica e autoritária. E para finalizarmos, vamos para a nossa atividade avaliativa. Atividade avaliativa. Assista o vídeo Os Filmes. A missão. Ele retrata as relações entre colonizadores e povos nativos. E em seguida, discuta com os outros funcionários da sua escola a seguinte questão: como ocorreram as relações entre os colonizadores e os nativos? Qual a situação atual dos povos indígenas em nosso país? E a nossa segunda atividade proposta, atividade avaliativa. Se preferir, faça a seguinte atividade. Converse com os outros funcionários da sua escola. Converse também com a coordenadora pedagógica ou a diretora sobre quais são as escolas mais antigas no seu município. Sendo possível, vá conhecê-la e aproveite para conversar com os funcionários e conte a eles sobre o seu curso. Registre no seu material. Finalizamos o nosso encontro de hoje. Até a próxima e bons estudos! Olá, meu caro cursista, eu sou Eduardo Pereira. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do nosso curso Educadores e Educandos Tempos Históricos. Neste encontro de hoje, nós iremos tratar com o tema Aulas Régias, Educação, dirigida pelo Marquês de Pombal. E, como objetivo a ser atingido, nesse nosso encontro, nós temos compreender como a educação escolar formal se desenvolveu quando houve a transplantação do modelo português para a colônia. Vamos aos nossos estudos. Como já foi afirmado anteriormente, o tema que nós vamos abordar nesse nosso encontro é a Reforma Pombalina e suas repercussões no ensino da colônia, como nos mostra muito bem aqui o nosso quadro. Para nós entendermos como essas reformas pombalinas foram efetivamente aplicadas em Portugal e, por consequência, no Brasil, já que neste momento o Brasil era colônia de Portugal, nós temos que entender o panorama econômico, político e filosófico que a Europa vivenciava nesse momento histórico. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ao nosso quadro, a Europa no século XVIII. As transformações econômicas, políticas, filosóficas. Ocorreram várias manifestações de contestação do modo de ver o mundo. Nesse momento histórico, começa a se questionar efetivamente o que é o mundo, como eu interpreto o mundo. Será que eu consigo interpretar o mundo e comunicá-lo? São várias considerações, várias formas de pensar e de ver que vão surgir nesse momento histórico. Os filósofos e os cientistas pregaram que a razão, acompanhada do raciocínio sistemático e rigoroso, era a forma de iluminar as ações
dos homens, o movimento iluminista. Começa a buscar uma explicação racionalista sobre a realidade, esquecendo um pouco a visão teológica que predominou no período anterior, na Idade Média. O movimento de ilustração, como nos mostra aqui o nosso quadro, criticava o poder absoluto dos reis, a interferência do Estado na economia e os privilégios concedidos à nobreza e o clero. No nosso quadro, nós temos duas figuras muito significativas deste momento. Nós temos acima o soberano francês Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, famoso pela sua frase "L'État, c'est moi", o Estado sou eu. E logo abaixo, o cardeal Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII, um dos arquitetos do movimento absolutista. É sobre essa forma de pensar, dessa forma de governo, que as críticas iluministas serão mais fortes. Portanto, nós vamos ver agora o projeto iluminista, a ilustração. Vamos ao nosso quadro. O projeto iluminista estava baseado na individualidade, na liberdade econômica, laissez-faire, laissez-passer, na propriedade privada, na laicização, no sufrágio masculino, na liberdade religiosa, na igualdade perante as leis constitucionais. Temos aí algumas palavrinhas que é importante nós explicarmos para compreendermos melhor o que está escrito. Vamos a elas? O projeto iluminista estava baseado na individualidade. Todo indivíduo tem os seus direitos, os direitos de ir e vir, o direito de livre pensar, de se expressar, desde que não ofenda a ninguém, desde que não faça nenhuma calúnia, ele tem essa liberdade. A liberdade econômica. O Estado, que é um organismo que existe para dirigir, governar uma nação, e no nosso caso o Estado está dividido em 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, essa instituição, ela não pode intervir, não pode proibir, não pode tolher iniciativas de particulares, desde que essas iniciativas não prejudiquem a comunidade. A laicização. A laicização é justamente o combate à interferência da religião e, no caso específico, da igreja nos assuntos de Estado. O sufrágio masculino. O direito do indivíduo de escolher os seus representantes. Observe aqui, no caso, que a mulher ainda não tinha esse direito, conquista que vai ser realizada muito tempo depois. Na liberdade religiosa, o indivíduo tem o direito de escolher a sua religião. O Estado não pode, não deve intervir nessa escolha. Na igualdade perante as leis constitucionais. Todos são iguais perante as leis, mas neste momento histórico que nós estamos estudando, havia 2 setores, a nobreza e o clero, que tinham direitos a mais. Aliás, quase todos os direitos e praticamente nenhum dever. Então é justamente esse movimento que vai defender essas ideias para combater esses privilégios, essa estrutura que ainda existia na Europa naquele momento histórico. E aí nós temos o movimento ilustrado em Portugal. Nós temos a figura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é a figura que personifica o movimento de ilustração em Portugal. Pombal, essa figura que nós estamos vendo aqui no nosso quadro, ele vai ser ministro do Dom José I. Vamos aqui ao nosso quadro. O movimento ilustrado em Portugal. O monarca de Portugal, Dom José I, 1750-1777, nomeou como primeiro-ministro Sebastião de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, para reformar o reino e colocar Portugal na modernidade. Portugal tinha muitas heranças feudais e o rei, Dom José I,
Preocupado com essa situação, nomeia o Marquês de Pombal como seu primeiro-ministro, com um objetivo claro de combater toda essa estrutura feudal que ainda existia em Portugal durante a modernidade. A Reforma Pombalina. Na tentativa de fortalecer o poder real, Pombal reduziu os privilégios da nobreza e do clero, aumentou impostos, reformou a Universidade de Coimbra e expulsou os jesuítas do reino. São reformas significativas, importantes, que vão repercutir também na colônia Brasil. E é isso que nós vamos ver a seguir. A Reforma Pombalina e suas consequências para o ensino nas colônias. Foram criadas as aulas régias avulsas, ministradas por professores escolhidos em concurso público e pagos pelo erário régio, e, portanto, contratados como funcionários do Estado. Tirando das mãos dos jesuítas o controle do ensino colonial, Pombal abre uma lacuna no ensino da colônia e do reino. Essa lacuna, que só foi posteriormente completada, suplantada, muito tempo depois. Portanto, a Reforma Pombalina foi trágica para o ensino no Brasil. Mas, mesmo vendo essa situação de tragédia, essa consequência trágica em que a Reforma Pombalina foi implantada no Brasil, principalmente no tocante ao ensino público, é importante nós percebermos a seguinte questão. O projeto de colonização dos portugueses, o ensino oferecido atendia aos interesses das elites dirigentes, enquanto as camadas populares permaneciam sem acesso, excluídas dos conhecimentos que pudessem levá-los a questionar a ordem e os privilégios. Portanto, a educação colonial sempre teve esse objetivo, de colocar fora, de marginalizar toda uma grande massa de população, composta de negros africanos escravizados, índios, pobres de maneira geral, que não tinham direito à educação para que efetivamente pudesse galgar na sociedade. Esse é o projeto português e esse era o projeto da educação imposta na colônia. Então, embora a saída dos jesuítas tenha sido prejudicial para a educação colonial, embora fosse implantada as aulas régias avulsas, sempre a coroa portuguesa, o Estado português, esteve com este objetivo em mente, de manter marginalizado, manter fora, alijado do processo, a grande massa da população que habitava a colônia. Encerrando as nossas atividades, nós temos duas atividades a propor. Atividade 1. Converse com professores de história da sua escola sobre a presença das congregações religiosas ou dos seminários dos padres católicos em seu município ou região. Escreva ao menos uma página a partir da seguinte questão: quais atividades educacionais os religiosos desenvolveram em seu município? A atividade 2, proposta, é a seguinte: se preferir, faça esta outra atividade. Converse com outros funcionários da sua escola sobre a trajetória escolar de cada um deles. Depois, escreva sua trajetória no memorial, destacando a. suas alegrias na relação com os colegas, professores e diretores que teve. B. Como era a escola que você estudou? Você recorda quem eram os funcionários? C. Registre uma lembrança, um caso que marcou a sua trajetória. E aí aparece a figura do nosso querido Duvidolindo, que hoje não nos fez nenhuma pergunta, mas vamos ao resumo do nosso encontro. Resumo. No caso de Portugal, além da aplicação das ideias iluministas na organização do Estado português, foram implantadas as reformas pombalinas, que instituíram na colônia, Brasil, um modelo de organização das escolas e de contratação de professores. Este é
o grande objetivo da nossa aula, mostrar a implantação de professores que são contratados e pagos pelo Estado, ou seja, a profissionalização do ensino. Encerramos o nosso encontro de hoje. Bons estudos e até a próxima. Olá, meu caro cursista, estamos de volta com o nosso curso Educadores e Educandos Tempos Históricos. Na nossa quarta unidade, nós vamos falar sobre a família real portuguesa e a educação das elites. Teremos como objetivo a ser atingido compreender o processo de desenvolvimento da educação formal no Brasil no início do século XIX. Portanto, o tema do nosso encontro de hoje é a chegada da família real portuguesa ao Brasil e as suas repercussões no ensino formal da colônia. Vamos aos nossos estudos. Na nossa tela, nós temos um quadro representativo da chegada da família real portuguesa. E o que a chegada da família real portuguesa tem a ver com o nosso curso? É isso que nós vamos tratar a seguir. Vamos lá? A vinda da família real portuguesa ao Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu no ano de 1808, após a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte a Portugal. Essa invasão foi motivada pela desobediência portuguesa em aderir ao bloqueio continental imposto pela França à Inglaterra. No início do século XIX, a França, desejando dominar a Inglaterra, impôs o bloqueio continental. Este bloqueio proibia a toda e qualquer nação europeia de negociar com a Inglaterra. Neste momento, a economia portuguesa está subordinada à economia inglesa. Portanto, Portugal está impossibilitado de atender a esta exigência. Ao não atender à exigência francesa, a França determina a invasão de Portugal. Temendo pela chegada das tropas de Napoleão Bonaparte a Lisboa, a família real portuguesa, todos os funcionários da corte e seus auxiliares se dirigem a navios e fogem para o Brasil. Mas o que tem a ver a chegada da família real portuguesa ao Brasil com a educação? É isso que nós vamos ver a seguir. O Brasil no início do século XIX, a sociedade brasileira. Nós temos aqui na nossa tela uma pirâmide representando a sociedade do açúcar. No ápice dessa pirâmide, em rosa, nós temos a representação da aristocracia rural brasileira, os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho. Na faixa intermediária, em azul, nós temos a representação dos homens livres, senhores de terra sem engenho, carpinteiros, ferreiros, capatazes, pequenos comerciantes, etc. Na base da pirâmide, em marrom, ela representa os escravos, os pés e as mãos dos senhores de engenho, como se dizia neste período. Mas o que tem a ver a sociedade brasileira e a educação? Esta é a dúvida do nosso personagem, o Duvido Lindo.
Vejamos ele aqui. O que a organização da sociedade tem a ver com a educação? E é isso que nós vamos responder a seguir. Vamos lá? O Brasil no início do século XIX. Durante muito tempo, a sociedade brasileira permaneceu patriarcal, agroexportadora, latifundiária e escravista. Mas, no início do século XIX, transformações ocorrerão nessa sociedade, principalmente devido à vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos decretado por Dom João logo que aqui chegou. Com a abertura dos portos, haverá um crescimento do comércio e, logicamente, um aumento da urbanização. E é isso que nós vamos ver a seguir. O Brasil no início do século XIX. Ocorreu o crescimento das cidades e a expansão das exportações. Com o crescimento das cidades, haverá novas exigências para a educação no Brasil. E assim, o governo português instalado no Brasil vai tentar responder a essas novas demandas da sociedade brasileira. Vamos ver quais eram? As instituições escolares eram direcionadas apenas à educação das elites. Grande parte do período colonial e do período republicano, a educação brasileira será direcionada quase que exclusivamente para beneficiar as elites que governavam o país. Neste período, foram fundadas a Academia Real da Marinha, em 1808, a Academia Real Militar, em 1810, os cursos superiores profissionalizantes de medicina em São Paulo, em 1813, e na Bahia, 1815, curso de Direito em São Paulo e Olinda. Portanto, a educação formal tinha por finalidade formar os quadros dirigentes para a administração pública. As estruturas econômica e social da colônia permaneceram inalteradas. A educação, nesse momento, está apenas para atender os interesses da elite dirigente. Mas como atuavam os profissionais nessas escolas superiores, nas academias? A atuação dos profissionais nas academias. Para estas academias ou escolas superiores, os professores eram trazidos da Europa ou eram os filhos das elites que retornavam ao país após os seus estudos. Portanto, só lecionava nessas escolas pessoas que comungavam com os interesses e com os objetivos da elite dirigente. E a classe subalterna? E a grande massa da população? Que papel cabia a eles nestas escolas superiores? É isso que nós vamos ver a seguir. A atuação dos profissionais nas academias. Para realizar trabalho de limpeza e vigilância nestas escolas, buscavam-se aqueles que trabalhavam nas casas de família ou eram escravos que tinham bom comportamento. Isso significa que grande massa da população estava inserido nessas escolas, nestas academias, apenas como auxiliares de serviços gerais, sendo pessoas oriundas de famílias, dependentes do grande senhor de engenho, do grande proprietário de terra, ou escravos de bom comportamento. Mas e as escolas para a grande massa da população? Como funcionavam? Como elas estavam organizadas? É isso que vamos ver no slide seguinte. As instituições escolares. Concluindo, a educação escolar destinada aos trabalhadores ficou limitada às aulas régias isoladas de primeiras letras irregulares e a criação de algumas escolas de ensino secundário no Rio de Janeiro. Ou seja, não havia nenhuma política pública que trouxesse para a grande massa da população brasileira um ensino público de qualidade, que efetivamente transformasse a sua vida, que permitisse uma transformação econômica e social desta população. Resumo,
A política para a educação conduzida por Dom João expressou, novamente, a disposição de transportar o modelo de educação das elites europeias para o Brasil. A educação escolar, destinada às elites, foram as aulas régias avulsas e depois alguns eram enviados para a Europa para terminar os estudos. Para a maioria, restaram classes de primeiras letras irregulares em algumas escolas de ensino secundário. Nossa atividade avaliativa proposta. Primeira atividade. Leia com atenção, no endereço que encontra-se na sua tela, as profissões existentes em um engenho de açúcar no Brasil colonial. Na sua opinião, as escolas fundadas por Dom João VI formavam esses profissionais? Na nossa segunda atividade avaliativa proposta, converse com um colega que trabalha junto com você sobre a corte portuguesa veio morar na colônia. Sim, então, que escolas foram criadas por Dom João VI? Quem não frequentava a escola? Por quê? Escreva uma página no seu memorial. Finalizando neste momento o nosso encontro de hoje. Até a próxima e bons estudos.